Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer essa técnica de pintura com stencil no prato de vidro. E para isso, primeiramente a gente vai estar aplicando álcool sobre o prato e limpando ele com o guardanapo para que tire todas as digitais do prato. E agora eu coloquei esse bol para dar um apoio sobre o prato, para ficar mais fácil de trabalhar. A gente vai estar utilizando esse stencil aqui da Opa. Eu gosto muito do stencil da Opa porque ele é um stencil bem firme. Porém, como esse prato, ele é um prato fundo, vai ter alguns momentos que a gente vai precisar apoiar com mais firmeza com a mão. E para isso a gente também vai utilizar a fita crepe para dar mais apoio. Se fosse num prato liso, seria bem mais tranquilo de trabalhar. Então eu prendi aí as 4 partes do stencil com a fita crepe para deixar ele bem firme. Na bandeja de isopor a gente vai colocar um pouquinho da tinta metálica que eu escolhi na cor rosa. Eu queria ter escolhido na cor rosé ou no azul, porém eu não encontrei. E aí eu resolvi fazer nessa cor rosa, que foi uma cor que eu também me identifico bastante, como vocês já perceberam, né? Então a gente coloca um pouquinho dessa tinta no isopor e com o pincel brocha a gente vai tirando todo o excesso e aplicando sobre o stencil, com a mão bem leve, em batidinhas. Dessa vez não dá para fazer rodopiando o pincel, porque como o prato ele é fundo, tem uma certa distância entre o prato e o stencil, então pode ser que a tinta corra em alguns momentos por debaixo do prato, tá bom? Então vai aplicando sobre o stencil todinho, com calma, com a mão bem levinha, vai dar certo. Vocês vão ver depois que eu aplicar toda a tinta sobre o stencil, que essa tinta metálica ela é uma tinta bem clarinha, ela quase não vai aparecer. Então depois que eu aplicar ela, a gente vai esperar ela secar, ela vai secar bem rapidinho. 5, 10 minutinhos ela já vai estar seca, porque é bem pouca tinta que a gente aplica. Então depois que secou toda essa parte maior do stencil, eu vou vir e vou aplicar uma segunda demão de tinta, da mesma tinta, tinta metálica, tá bom? Também com batidinhas bem leves. Ó, tá vendo? Ela é bem clarinha. Então, depois que ela secar agora, eu vou vir com a segunda demão de tinta. E ela fica assim. Agora a gente vai aplicar a segunda demão de tinta metálica.
é preciso respeitar o tempo de secagem entre uma demão e outra, tá bom? Mesmo que seja um tempo curto, é preciso respeitar esse tempo. E ela fica assim, depois que deu as 2 demãos de tinta metálica. Agora a gente vai vir com a tinta acrílica e também pode ser a tinta PVA, a que você tiver, tá bom? Coloca também um pouquinho de tinta PVA ou tinta acrílica, de preferência que seja o mais próximo do tom da cor da tinta metálica que você já estava utilizando de começo, tá? Para que haja um tom sobre tom mais próximo possível. E novamente você vai aplicar dando batidinhas leves, tirando todo o excesso da tinta do pincel. E agora que a gente aplicou a primeira demão da tinta acrílica, ele vai ficar assim. Já fica mais forte a imagem, né? E agora a gente esperou secar 5 a 10 minutinhos, né? E vai aplicar a segunda demão da tinta acrílica. Passado o tempo de secagem de 10 minutinhos, a gente tira com cuidado o stencil, lava ele e depois, se você quiser finalizar, aqui a gente vai para o próximo passo. Mas eu decidi fazer mais um acabamento, né? Que ali no stencil tinha mais um detalhe do desenho, eu achei interessante colocar mais 2 detalhes na borda. Vamos ver como vai ficar. Ah, uma dica. Caso tenha borrado em algum momento, porque pode acontecer, e geralmente isso acontece mesmo, você pode vir com um cotonete embebido um pouquinho no álcool e retirar o excesso que ficou borrado. Com muita delicadeza, você passa uma parte e ele já vai ficar assim. Então, eu decidi reposicionar o stencil para utilizar esse acabamento.
Como o meu prato é um prato fundo, você vai ver que o stencil ele já tá bem aderido ali no prato, então eu não abaixei a parte superior dele, eu deixei ele assim e fui fazendo todo o processo novamente. Coloquei primeiro a tinta metálica, dei uma demão, esperei secar 10 minutinhos, vim com a segunda demão, esperei secar mais 10 minutinhos, depois vim com a tinta acrílica, esperei secar 10 minutinhos, vim com a segunda demão de tinta acrílica e esperei mais 10 minutinhos. Aqui eu tô usando um outro pincel brocha, porque como o outro pincel já estava com a tinta acrílica bem aderida, e o ideal, quando você usa tinta metálica, é usar o pincel seco, não molhado, então eu peguei outro pincel para vir fazendo essa cobertura dele, tá bom? E agora, depois que eu dei a primeira demão de tinta, dá pra você ver bem a diferença com a tinta metálica e com a tinta acrílica juntas. Então agora eu vou dar a segunda demão, depois que já secou. Aqui eu vou estar colocando agora a primeira demão da tinta acrílica. E também a gente tira o excesso da tinta e passa sobre a tinta metálica. E espera secar 10 minutinhos, depois vem com a segunda demão de tinta acrílica. E eu vou fazer esse processo do outro lado do prato. Vai ficar dois detalhes, além do detalhe do meio do prato, tá bom? E ela fica assim. Agora eu vou remover o stencil e fazer esse mesmo detalhe do outro lado. Aqui eu já adiantei o processo para mostrar para vocês, já fiz os dois lados. Esperei secar e ele ficou desse jeito. Agora, pessoal, um detalhe muito importante para que esse prato possa ser usado no dia a dia. A gente vai estar utilizando a tinta vidro 150. É uma tinta especial que ela vai ao forno. Pode ser o forno convencional, pode ser o forno elétrico. O importante é que seu forno atinja a temperatura mínima de 150 graus, ok? Se o seu forno não atingir essa temperatura, se ele começar já em 180 graus, você vai deixar a porta do seu forno
meio entreaberta. Mas primeiro a gente vai fazer o que aqui? A gente vai aplicar a tinta vitro sobre todo o prato, espalhando com o pincel de cerdas macias que eu falei lá no comecinho do vídeo, tá? Depois que a gente aplicar todo esse produto, a gente vai esperar a secagem de 24 horas. Coloca ele num cantinho e esquece por 24 horas. Passadas essas 24 horas, o que você vai fazer? Você vai pegar uma forma de bolo, aquelas formas de bolo normal, vai colocar o seu prato no forno frio, você não vai ligar o forno ainda, você vai deixar o forno desligado. Colocou o prato lá dentro, aí sim você coloca no cronômetro do próprio forno, ou marca no reloginho e conta 35 minutos a 150 graus. Depois disso, você não vai mexer também, você vai esperar o seu forno esfriar totalmente, porque senão pode ter um acidente, tá bom? E assim finalizamos. Ele fica assim depois que já saiu do forno. Ficou muito bonito, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha. Deixa alguma dúvida nos comentários, caso você tenha. E até o próximo vídeo.